noite, pessoal. Aqui é Julian Martins, sou monitor de matemática do pré-vestibular e hoje nós vamos estudar um pouco sobre estatística e ver como esse conteúdo e aprender o que desse conteúdo que costuma cair com mais frequência no Enem. Bem, vamos começar definindo o que é estatística, né? Estatística é o ramo da matemática que permite de forma organizada recolher dados sobre uma população, analisá-los e tirar conclusões. Bem, estatística está muito presente em nossas vidas, desde coisas mais simples, notícias de jornal, estudos que são feitos, no desenvolvimento da ciência, desenvolvimento tecnológico, tem muito de estatístico em todos esses processos. Agora vamos ver um pouco algumas manchetes que são exemplos de como a estatística é aplicada, né? No primeiro exemplo aqui, à esquerda, nós temos uma pesquisa de avaliação de governo. E para a elaboração dessas pesquisas, seja pesquisa de avaliação de prefeito, governador, presidente, você tem é necessário muito conhecimento de estatística para produzir essas pesquisas. Existe um rigor estatístico que os principais órgãos que fazem, empresas que fazem essas pesquisas, eles têm que cumprir, né? Eles têm que praticar no ato de elaboração dessas pesquisas de opinião. Bem, aqui um outro exemplo de conceito de estatística aplicado, nós temos uma manchete aqui que fala da estatura brasileira. Fala que o homem brasileiro, em média, tem 1,73 metros e a mulher tem 1,60 m de altura, em média. Então, aqui nós estamos falando do conceito da média, que nós vamos ver mais à frente, que é um conceito de estatística. Então, mais uma aplicação aqui de estatística que nós estamos vendo. Seguindo, nós temos aqui a manchete que fala da inflação oficial do Brasil. E aqui nós temos, está retratando, né, o índice chamado IPCA 15. Como é que é feito, como é que é calculada a média de inflação, né? Nós queremos saber, na medida da inflação, o tanto que os preços do produto aumentou ou diminuiu num dado período de tempo. Mas nós temos uma quantidade muito grande de produtos para serem avaliados. Então, como isso é feito? Escolhe-se alguns produtos específicos que representam o consumo das pessoas, por exemplo, e atribui-se a esses produtos um peso, que é algo que a gente vai ver mais à frente também na aula de hoje, e obtém-se a média dos valores desses produtos. E aí a inflação é o tanto que essa média, percentualmente, né, aumentou ou diminuiu no período de tempo que você está analisando. Então aqui nós temos muito de estatística quando a gente vê a manchete da inflação oficial do país. Então é mais uma aplicação aqui que nós estamos vendo. E, por fim, aqui nós temos a média de partidas que o jogador Gerson levou em média, né, para ganhar um título durante o período que ele está atuando no Flamengo. Então, mais uma vez, às vezes quando a gente está na transmissão de um jogo de futebol ou de qualquer modalidade esportiva, muitas vezes o comentarista fala para a gente sobre informações de estatísticas. Ou então ele comenta, né, esses dados estatísticos dos atletas, das equipes e daí por diante. Bem, para finalizar, nós temos aqui a informação que a vacina da Pfizer é 95% eficaz, de acordo com esse jornal da medicina em inglês, né? E eu botei essa manchete aqui só para a gente ter consciência de que por trás de todo desenvolvimento científico é necessário muito o conhecimento estatístico também, conhecimento estatístico aplicado. Porque para você avaliar, por exemplo, a eficácia de um remédio, para você estudar doenças, para você estudar a questão biológica, questões químicas e por aí vai, é necessário você dispor de um arcabouço, dispor de conhecimento estatístico, porque é a estatística que vai medir, né, que vai medir a eficácia de remédio, que vai ser utilizada para medir a eficácia de remédio e tantas outras coisas. Então, a estatística está muito presente no desenvolvimento tecnológico e científico. A gente não tem consciência disso, às vezes essa informação não chegou para a gente, mas pode ter certeza. Para cada produto novo, cada descoberta que a ciência faz, tem muita estatística ali sendo utilizada no processo para ser obtido esse resultado, né? Bem, vamos agora
fazer algumas definições e apresentar alguns conceitos de estatística que vão nos ajudar a chegar ao nosso objetivo, que é conseguir não só aprender, mas também conseguir fazer uma prova do Enem, a prova de qualquer outro vestibular e conseguir ter o desempenho que a gente deseja. Bem, definindo população. População é um conjunto de elementos que possuem pelo menos uma característica em comum. Então, por exemplo, quando eu falo em a população brasileira com mais de 60 anos de idade, nós temos aqui um conjunto de pessoas que nasceram no Brasil ou que moram no Brasil e têm mais de 60 anos de idade. Então, nós estamos tratando de um conjunto de pessoas que possuem duas características em comum, que é viver no Brasil e ter mais de 60 anos de idade. A população é o grupo de interesse que se deseja descrever ou tirar conclusões. Então, quando você vai fazer uma análise, você tem aquele grupo de interesse que você quer tirar conclusões a respeito dele. Esse grupo é a nossa população. Ele é um grupo de elementos que possuem pelo menos uma característica em comum. Então, quando eu falo, sei lá, os animais que habitam no estado do Rio de Janeiro, nós temos aí uma população, é um conjunto de elementos, de animais, e tem a característica comum de habitarem, né, no estado do Rio de Janeiro. Aqui nós temos também a informação de que população pode ser chamada também de universo estatístico, é outro nome que a população pode receber. E aqui alguns exemplos, lojas de roupa de uma cidade, atletas de um país, e etc. Aqui, só para aprofundar, né? As lojas de roupa de uma cidade possuem características em comum, né? São lojas de roupa e são da cidade X, por exemplo. Pode ser a loja de roupa de Macaé, por exemplo. Os atletas de um país também. É um conjunto de elementos, seja um conjunto de pessoas que possuem as características de serem atletas e serem daquele país que a gente está analisando, o que deseja analisar. Bem, e o que então é a amostra? A amostra é um subconjunto da população. É uma parte da população. Então, e a gente deseja obter informações da população medindo, né, ou consultando uma amostra da população. Então, por exemplo, aqui no caso que eu tinha falado antes, né, as lojas de roupas localizadas numa cidade. Se eu pego, por exemplo, Macaé, as lojas de roupa de Macaé pode ser a população que eu estou estudando. Quero analisar as lojas de roupa da cidade de Macaé. Agora, se eu analisar, por exemplo, as lojas de roupa do bairro Aeroporto, esse é um subconjunto, é uma parte da loja de roupa de Macaé. Então, é uma amostra da nossa população, que é a loja de roupa de Macaé. E, por exemplo, os atletas de atletismo de um país, por exemplo, do Brasil, por exemplo, é uma amostra da nossa população atletas do Brasil, por exemplo. Ou seja, é uma parte dessa população que compõe, né, os indivíduos, ou seja, são pessoas, atletas que moram no Brasil, ou nasceram no Brasil. Essa é a nossa população de interesse, por exemplo. Se eu pegar apenas os atletas de atletismo, a gente tem então um subconjunto, lembrando nas nossas aulas de conjunto que nós já aprendemos, né? Então, nós temos um subconjunto da nossa população. Então, isso é a nossa amostra. Bem, dando seguimento aqui, variável é a característica da população que a gente pretende estudar. Então, por exemplo, quando eu falei dos atletas de um país, a gente pode querer avaliar o sexo dos atletas, o estado civil, a faixa etária, a escolaridade, a classe social, a modalidade que eles praticam. Então, nós temos uma série de características que a gente pode estudar a respeito das populações. E isso se enquadra para qualquer população que você estiver analisando, né? Por exemplo, quando eu falei os brasileiros com mais de 60 anos de idade, sendo a nossa população. Se eu pegar os brasileiros com mais de 60 anos de idade divorciados, por exemplo, a gente está citando o estado civil deles. Então, a gente pode estar querendo analisar a variável, ou seja, a característica dessa população brasileira, que é a população brasileira com mais de 60 anos, que é o estado civil. Então, o estado civil seria aí uma variável. E assim sucessivamente. Eu posso ter, por exemplo, a população de carros fabricados no Brasil. Eu posso ter várias variáveis, né, várias características que eu posso querer analisar sobre os carros. Eu posso querer avaliar o modelo, posso querer avaliar se ele é hatch, se ele é sedã, se é uma picape, e por aí vai. Posso querer avaliar
se é um carro que está em circulação há mais de 10 anos, então o tempo de circulação pode ser uma outra variável que eu esteja querendo analisar, e assim por diante. Bem, vamos agora entender o que são as frequências, né? Absoluta, total e relativa. E nós vamos ver na sequência um exemplo para que a gente possa fixar melhor esse conteúdo da frequência, né? Frequência absoluta é o número de vezes que cada dado aparece. A gente vai ver mais à frente o exemplo de notas, que isso vai ficar mais claro. Mas, por exemplo, se eu tiver um estacionamento com, sei lá, 300 carros, eu tenho que 30 desses carros, por exemplo, são do modelo Gol e 20 são no modelo Onix. Então, a quantidade de vezes que o nosso dado carro modelo Gol apareceu foi 30 vezes. Então, 30 é a frequência absoluta do carro modelo Gol. Ou seja, a quantidade de vezes que a quantidade de carros de modelo Gol que nós temos no nosso estacionamento. Então, essa é a frequência desse nosso dado, né? Então, a mesma forma como eu falei que nós tínhamos 20 carros Onix, nós estamos falando aqui de uma frequência absoluta de carro Onix de 20 unidades, né? Frequência total é a soma das frequências absolutas, né? Então, eu somo, por exemplo, a quantidade de carros Gol que eu tenho, a quantidade de carros Onix, a quantidade de HV20, a quantidade de Sienas, e assim sucessivamente. A soma de todos os carros que eu tenho no meu estacionamento, eu tenho a frequência total. Bem, a frequência relativa é a razão, ou seja, a divisão entre a frequência absoluta dividida pela frequência total. Por exemplo, se eu falei que no nosso estacionamento nós tínhamos 300 carros, então a nossa frequência total, ou seja, a soma de todos os carros que tem ali, dava 300. Então a frequência relativa dos carros modelo Gol, que eram... Quanto que vai ser, né? Eu tenho o seguinte, a frequência bruta dos carros modelo Gol eram 30 unidades. Como falei, havia 30 carros modelo Gol no estacionamento. A frequência relativa vai ser o quê? Dividir o 30, ou seja, a frequência absoluta, por 300, que é a quantidade de carros, que no nosso caso é a frequência total. Mas não precisa se desesperar. Vamos ver agora um exemplo com mais calma para que a gente possa fixar esse conteúdo. Bem, imagina que a professora de História aplicou uma determinada prova na sua turma que possui 40 alunos. E aí, os alunos obtiveram as seguintes notas, né? Apareceram quando ela corrigiu. Teve aluno tirando nota 6, teve aluno tirando nota 7, teve aluno tirando nota 8, teve aluno tirando nota 9, teve aluno tirando nota 10. Então, essas foram as notas que apareceram quando ela corrigiu a prova. Só que ela quis ver quantos alunos tiraram a nota 6, a nota 7, enfim, quantos alunos tiraram cada nota. E ela viu, ó, 4 alunos tiraram a nota 6, 9 alunos tiraram a nota 7, 12 alunos tiraram a nota 8, 10 alunos tiraram a nota 9 e 5 alunos tiraram a nota 10. Então, vamos lá. O que é a frequência absoluta? Era a quantidade de vezes que o nosso dado aparece, né? Então, o que? A frequência absoluta da nota 6 é quantas vezes a nota 6 apareceu, ou seja, quantas pessoas tiraram nota 6. No nosso exemplo aqui, são 4 pessoas. 9 pessoas tiraram a nota 7, 12 pessoas tiraram a nota 8, ou seja, a frequência absoluta da nota 8 é 12, a frequência absoluta da nota 9 é 10, e a frequência absoluta da nota 10 é 5, ou seja, 5 pessoas tiraram a nota 10 e gabaritaram a prova. Então, aqui nós temos as nossas frequências absolutas, só recapitulando para fixar. É a quantidade de vezes que o nosso dado apareceu. Ou seja, quantos alunos tiraram cada nota, né? Cada tipo de nota. A frequência total, como eu falamos no slide anterior, é a soma dessas frequências absolutas. Quando eu somar todas as frequências absolutas, eu chego na frequência total, que vai ser 40. E o que é frequência relativa? Frequência relativa é quando eu divido a frequência absoluta, ou seja, a quantidade de vezes que o nosso dado apareceu, dividido pela frequência total, que é a quantidade de dados que nós temos. No nosso caso lá do estacionamento, a frequência absoluta do Gol era quantos gols tinham no estacionamento, dividido pela quantidade de carros total que tinham, ou seja, 30 sobre 300. Então aqui nós vamos calcular a frequência relativa para cada dado desse, ou seja, para cada nota, né? Então, a frequência absoluta da nota 6, frequência relativa, perdão, da nota 6 vai ser o quê? A frequência absoluta, 4, dividido pela frequência total, 40. A gente chega a 0,1. A gente consegue transformar isso aqui, né, como a gente já viu na nossa outra aula também,
para a porcentagem. Então, a gente chega em 10%. E desse modo, a gente consegue calcular todas as frequências relativas do nosso problema, né? Do nosso exemplo em questão. Bem, vamos ver agora um pouco dos gráficos, né? Os principais tipos de gráficos que nós temos. Nós vimos até aqui os nossos dados representados em formas de tabela. E os dados geralmente são representados por tabelas ou por gráficos. Só que os gráficos são muito utilizados porque eles permitem ter uma ideia visual imediata. Ou seja, você olha para o gráfico e muito rapidamente você consegue extrair alguma informação do seu conjunto de dados. Então, por isso que gráfico é muito utilizado. Bem, vamos ver agora os principais tipos de gráfico, né? Esse aqui, vamos começar pelo gráfico de pizza, ou também chamado gráfico de setores. Como é que a gente obtém o gráfico de pizza? A gente vê a quantidade de dados que nós temos e dividimos a pizza nessa quantidade de dados que nós temos. No nosso exemplo das notas, nós temos 5 notas, né? Nota 6, a nota 7, a nota 8, a nota 9 e a nota 10. Ou seja, a gente vai dividir a nossa pizza em 5 fatias, né? Só que essas fatias vão ter diferentes tamanhos. Então, como é que a gente calcula o tamanho de cada fatia dessa? A gente vai querer calcular o ângulo θ de cada fatia dessa, né? Então, a gente vai querer calcular o ângulo θ de cada fatia dessa. Vamos ver então como é que a gente faz esse cálculo. Então, antes da gente partir para o cálculo, só a gente ver aqui o que está no nosso slide, né? Ou seja, imagina que a nossa variável assume k valores distintos. Esse k valores distintos, no nosso exemplo, é as notas que foram tiradas pelos alunos, né? A nota 5, 6, a nota 6, 7, 8, 9 e 10. Então, nós temos aqui k valores distintos de notas, ou seja, 5 valores distintos de notas. E agora a gente vai ver que os ângulos internos, esses ângulos tetas aqui, eles são proporcionais a cada um desses valores. Bem, mas como calcula? Eu vou fazer uma regra de 3, que é o conteúdo de uma outra aula também que a gente já teve. Então, a gente vai fazer a seguinte regra de 3. 100%, ou seja, a totalidade dos dados está para 360 graus. Ou seja, se todos os alunos tirassem a nota 10, por exemplo, a gente não teria divisão nessa fatia. Nessa pizza. A pizza seria toda de uma cor. Então, a gente teria aqui uma volta completa na pizza, né? Ou seja, 360 graus. Então, 100% está para 360 graus. Mas a nossa pizza tem subdivisões. Então, agora nós vamos calcular o ângulo θ para cada divisão dessa. Só fazer aqui de novo o ângulo θ. Vamos lá, seguindo. Então, a gente vai pegar a nossa frequência relativa do nosso dado, que a gente está querendo descobrir o θ. No caso aqui, é a nota 9, né? No nosso exemplo aqui. Está para o ângulo θ que a gente quer descobrir. Então, essa vai ser a nossa regra de 3. 100% está para 360 graus, assim como a frequência relativa da variável que a gente está analisando está para o ângulo θ dessa variável aqui no nosso gráfico de setores. Então, como é que vamos agora calcular então o ângulo θ para a nossa nota 9 aqui, né? Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer 100% está para 360 graus, assim como 25% está para θ. Regra de 3, vocês sabem, a gente multiplica cruzado, então vai ser 100% vezes θ é igual a 25% vezes 360, que é o que está aqui. A gente pode, então, passar o 100% para o outro lado dividindo, vai ficar θ é igual a 25% vezes 360 graus, dividido por 100%. A gente consegue, né, simplificar uma parte dessa equação aqui, o 25% dividido por 100%, né? E 25 dividido por 100 dá 1/4, né? Eu posso dividir em cima e embaixo por 25. Aí em cima vai dar 1 e embaixo vai dar 4. Então, a gente consegue simplificar a nossa expressão. Então, vai ficar 1 vezes 360 dividido por 4. Quando a gente divide 360 por 4, a gente encontra o valor de 90 graus. Bem, vamos ver agora o nosso próximo tipo de gráfico, né, que também é bastante utilizado, que é o gráfico de colunas e o gráfico de barras.
Vocês podem perceber que os gráficos são bem parecidos, só que num deles, né, essa informação aqui de barra ou coluna fica na vertical e no outro fica na horizontal. Como é que a gente faz aqui? No gráfico de colunas, os nossos dados, né, os valores que a gente está analisando, ficam no eixo X, no eixo horizontal, nos eixos das abscissas. No nosso caso aqui, a nota 6, 7, 8 e assim por diante. E o valor que cada um desses dados assume, né, a quantidade de vezes, perdão, que esses dados aparecem, elas ficam aqui dispostas no eixo Y, no eixo vertical. E aí a gente cria então, né, marca aqui essas colunas das notas até chegar na frequência que essas notas apareceram. Então, esse aqui é o gráfico de colunas. O gráfico de barra é a mesma coisa, só que no nosso caso, no gráfico de barra, os nossos dados, né, ficam no eixo vertical e a frequência, o valor que esses dados assumem, fica no eixo horizontal. Bem, o gráfico de linhas. O gráfico de linhas ele é muito utilizado, principalmente quando você quer avaliar a evolução temporal, ou seja, como que um dado variou ao longo do tempo, né? O tanto que uma informação variou ao longo do tempo. Então, como é que a gente faz? É muito comum para gráfico de linhas se dispor aqui os meses do ano, né? Ou em ordem crescente, ou então os anos, ou as décadas, enfim. O que a gente faz? A gente marca, então, por exemplo, março, a gente marca aqui a quantidade de consumo no mês de março. Aí depois você marca o ponto também para o mês de abril. Qual foi o consumo no mês de abril? Vem aqui no gráfico e marca. Marca todos os pontos. Aí depois, na sequência, liga esses pontos por linhas retas. E a gente obtém, então, um gráfico de linhas. Que é a mesma coisa, né? Nós temos a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais no Brasil, a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais no Brasil, né, de 1940 a 2010. Então, você vê que em 1940, você marca a porcentagem de pessoas que eram analfabetas, 56%. Marca isso para cada uma das décadas. Depois, marca né, uma linha reta entre esses pontos. E a gente obtém, então, o nosso gráfico de linhas. Bem, nós vamos ver agora as medidas de tendência central. O que são as medidas de tendência central? Quando a gente tem um conjunto de dados, a gente busca geralmente caracterizar esses dados por um valor intermediário, por algum valor que consiga agrupar, né, a informação de todos os seus dados. Por exemplo, quando a gente falou da estatura da população brasileira, a gente tem estaturas mais variadas. A gente tem pessoas com 1,40 m, tem pessoas com 2 metros, 1,70 m, 1,50 m, 1,60 m e assim por diante. Só que a gente busca caracterizar qual seria a altura do brasileiro. Então a gente utiliza para isso uma medida de tendência central. No nosso caso lá que a gente viu, foi utilizado a média. Mas pode ser utilizado outras medidas também que nós vamos ver. Então, a medida de tendência central, você busca caracterizar o seu conjunto de dados por um valor ali que esteja um valor intermediário, vamos dizer assim. E esse é um assunto, pessoal, que cai com muita frequência nos vestibulares, principalmente no Enem. Então, vamos ter muito foco aqui. Bem, nós vamos estudar 3 tipos de medidas de tendência central: a média, a moda e a mediana. Bem, vamos começar a média, né? Como é que calcula a média? A gente calcula a média somando todos os nossos valores que nós temos, todos os valores dos nossos dados. E a gente divide ele pela quantidade de valores que nós temos. Vamos ver um exemplo para ver como isso é feito na prática? Imagine agora que eu tenho o seguinte conjunto de números: 8, 12, 5, 15, 18 e 2. Como eu faço para calcular a média desse conjunto de números? Eu vou somar todos os números e vou dividir pela quantidade de números que eu tenho. Então, vamos lá. Primeiramente, aqui eu falei que contamos quantos números temos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. E agora, para calcular a média, nós somamos todos esses números, como eu já falei anteriormente, e dividimos pela quantidade de números, ou seja, 6. Então, x barra, ou seja, a nossa média, vai ser a soma, que é 8 mais 12 mais 5 mais 15 mais 18 mais 2, dividido pela quantidade de dados de números que eu tenho, né? São 6. Se a gente obteve, então, 60 sobre 6, a nossa média foi 10. Vamos ver agora a média ponderada. Média ponderada é parecido com a média. A diferença é que nós vamos multiplicar cada um dos nossos números por um valor, por um peso, por uma ponderação.
Então, por exemplo, o x1, que é um número que nós temos, nós vamos multiplicar pelo peso P1, x2 pelo peso P2, e assim sucessivamente. E nós vamos dividir isso não mais pela quantidade de números que nós temos, mas pela soma dos nossos pesos. Como que isso é feito na prática? Imagine o mesmo exemplo de números: 8, 12, 5, 15, 18 e 2. Só que agora nós vamos atribuir pesos para cada um desses números. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos atribuir o peso 2 para os números menores que 10. Quais são os números menores que 10? 8, 5 e 2. Ou seja, cada um desses valores nós vamos multiplicar por 2, pelo peso 2. E vamos atribuir o peso 3 para os números maiores ou iguais a 10. Quem são os números maiores que 10? 12, 15 e 18. Vamos multiplicar cada um desses, então, por 3. E nós vamos dividir pela soma de todos esses fatores, todos esses pesos que nós multiplicamos. Como que isso fica? X barra, ou seja, nossa média ponderada vai ser 2 vezes 8, ou seja, vou pegar o número 8 e multiplicar pelo fator 2, já que 8 é menor do que 10. 3 vezes 12, mais, 3 vezes 12, o quê? Vou pegar o valor 12 e multiplicar por 3, que é o peso para números maiores ou iguais a 10. 2 vezes 5, 2 é o peso do número 5, 3 vezes 15, 3 vezes 18 e 2 vezes 2. E vou dividir essa soma pelos nossos pesos aplicados. Vai ser aqui, 2, que é o peso aplicado ao 8, 3, que é o peso aplicado ao 12, 2, que é o peso aplicado ao número 5, 3, que é o peso aplicado ao 15, 3, que é o peso aplicado ao 18 e 2, que é o peso aplicado ao 2. Então, somando todos esses valores, a gente obtém a fração, 165 sobre 15, que totalizando 11. Bem, vamos agora entender o que é moda. A moda é uma outra medida de tendência central. O que consiste a moda? Moda é o valor mais frequente em um conjunto de dados. E a gente indica a moda pela variável, MO. Ou seja, moda é o elemento que mais se repetiu. Então, a gente vai ver um conjunto de dados, a gente vai ver esses exemplos daqui a pouco. Aquele número que mais se repetir, a gente chama ele de moda. Bem, a gente diz aqui, em um conjunto de dados, a moda pode não existir, ou seja, todos os números podem aparecer uma única vez, ou a mesma quantidade de vezes. Ela pode ser única, ou pode haver mais de uma moda. A gente pode, por exemplo, ter duas modas, como a gente também vai ver mais à frente. Vamos ver aqui o exemplo. Qual a moda desse conjunto? 8, dos números, 8, 12, 5, 15, 18 e 2. A gente verifica aqui que todos os números aparecem uma única vez. Ou seja, a gente diz que esse conjunto não tem moda, que esse conjunto ele é amodal, pois a frequência de todos os números é 1. Qual a moda agora desse outro conjunto de dados aqui? Temos a ver, então, quantas vezes cada um desses números aparece, ou seja, qual a frequência absoluta de cada um desses números. A gente vê aqui, então, o número 1 aparece uma única vez, o 2 aparece duas vezes, aqui, o 6 aparece uma única vez, o 7 aparece duas vezes, o 8 aparece uma vez, o 9 também aparece uma vez e o 11 aparece uma vez. Bem, a gente vai ali, então, que tanto o número 2 quanto o número 7 apareceram duas vezes, enquanto os demais apareceram apenas uma única vez. Então, o que esse nosso conjunto vai ser? Esse nosso conjunto vai ter duas modas, ou seja, dois números que se repetiram mais que os outros. Então, nós temos que esse conjunto pode ser chamado de bimodal, e a moda deles é 2 e 7. Vamos ver agora esse outro conjunto aqui, 26, 12, 3, 4, 26 e 9. A gente tem aqui, então, que 26 aparece duas vezes, 12 aparece uma única vez, 3 aparece uma única vez, 4 aparece uma única vez e 9 aparece uma única vez. Então, nós temos, então, que o número que mais se repete é o 26. Então, portanto, a nossa moda é 26. Vamos ver agora o que é a mediana. A mediana vai ser a nossa última medida de tendência central, que nós vamos ver na aula de hoje. E ela consiste em um valor central de um conjunto de dados. Vamos entender com calma isso.
Como que a gente obtém a mediana? Acho que entendendo como a gente obtém a mediana vai ficar claro o que ela é. Primeiramente, a gente tem um conjunto de dados, um conjunto de números. Para obter a mediana, a gente vai precisar ordenar esses números. Pode ser tanto em ordem crescente ou em ordem decrescente. Não vai ter influência para o nosso cálculo da mediana. Após a ordenação, nós temos que fazer uma variação. O conjunto de dados que nós temos, ele é ímpar, ou seja, ele tem uma quantidade de números ímpar. Se for, a mediana vai ser o valor que se encontra no centro do conjunto, após ele ter sido ordenado. Se o conjunto de dados for par, a mediana é a média aritmética, ou seja, a média, né, entre os dois valores centrais daquele conjunto após ele ter sido ordenado. Vamos ver isso aqui no exemplo. É que qual a mediana dos números 26, 12, 3, 4, 26 e 9? A primeira coisa que tem que ser feita, como eu já falei, é ordenar o conjunto. Eu vou ordenar aqui em ordem crescente. Então, aqui, o menor número é o 3, depois vem o 4, o 9, o 12, 26 e 26. Repare, 26 aparece duas vezes no nosso conjunto. A gente vai ter que colocar ele duas vezes também, porque a gente não está mudando o conjunto. A gente está apenas ordenando. A gente não vai diminuir a quantidade de elementos desse conjunto, vai ser sempre a mesma. Só que a gente só está colocando em ordem. Então vamos lá, ordenamos ele. Agora nós vamos ter que avaliar. Esse conjunto é par ou é ímpar? De quantidade de elementos. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele é par. Conjunto par. O que conjunto par a gente faz para obter a mediana? A gente pega a média aritmética entre os dois números centrais. Quais são os números que estão no centro desses dados? Repara aqui que no centro está o 9 e o 12. Por quê? Nós temos aqui, né, dois números à esquerda e dois números à direita. Eles estão no centro do conjunto. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem, então, que os nossos valores centrais são o 9 e o 12. Para obter a mediana, a gente vai fazer a média entre 9 e 12, que vai dar 21 sobre 12, que vai dar 10,5. Vamos agora ver como calcular a mediana de um conjunto de dados de números ímpares. Primeira coisa, como eu falei, ordenar o conjunto, do menor para o maior. Aí aqui ficou 1, 3, 3, né? Ou seja, o 3 aparece duas vezes, 4, 5, 5, 6, 7, 7. O conjunto ordenado tem que avaliar, ele é par ou é ímpar? Então, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, tem 9 elementos, é um conjunto ímpar. Então, a nossa mediana de conjunto ímpar é o valor central do nosso conjunto de dados. Qual é o valor central? Vai ser o 5, porque eu vou ter 4 números à esquerda e 4 números à direita. Então, 5 é a nossa mediana. Bem, vamos ver então agora o nosso último tópico da aula de hoje, que é medidas de dispersão. Bem, nas medidas de tendência central, nós buscamos caracterizar o conjunto de dados por algum valor, né? Que a gente viu que pode ser tanto média, pode ser tanto moda, mediana. Agora a gente vai querer avaliar o tanto que o conjunto de dados, ou seja, o quanto que os elementos estão distantes da média desse conjunto. Para isso, nós vamos aprender desvio, variância e desvio padrão. Só que, fixando, né, medidas de dispersão fornecem informações do quão perto ou longe os dados estão das medidas centrais, que é exatamente o que eu acabei de dizer para vocês. Vamos lá. Vamos começar entendendo o que é desvio, desvio absoluto e desvio médio absoluto. Vamos lá. Desvio é a distância entre o valor e a média do conjunto de dados. O que é isso? Eu tenho um conjunto de dados. Eu calculo a média desse conjunto de dados. Aí eu vou avaliar o tanto que cada elemento ficou distante da minha média. Então, por exemplo, imagina que eu fiz uma prova, eu e outros 9 colegas, ou seja, 10 alunos, fizeram uma determinada prova. Imagina que a média da turma foi 7 e eu tirei nota 6. A distância entre a minha nota e a média da turma vai ser a minha nota menos a média da turma. Ou seja, vai ser 6, que é a minha nota, menos a média da turma. Isso vai ser menos 1. Então, desvio é essa distância. No caso que eu falei aqui, da minha nota para a média da turma,
meu desvio em relação à média da turma é de menos 1. Desvio absoluto, por sua vez, é o módulo do desvio. O que é o módulo? Não sei se vocês se recordam, mas módulo consiste em pegar o positivo de um número. Então, por exemplo, se eu tenho o número 1, o módulo de 1 é 1, porque 1 é positivo. Então, se um número é positivo, o módulo dele é ele mesmo. Mas se um número é negativo, eu vou pegar o positivo dele. Então, por exemplo, menos 1 é um número negativo. O módulo de menos 1 é o positivo dele, ou seja, o módulo de menos 1 é o 1. O módulo de menos 3 é 3. O módulo de menos 7 é 7, e assim sucessivamente. Então, desvio absoluto nada mais é do que um módulo do desvio, ou seja, eu pegar o positivo do desvio. No exemplo que eu dei, da minha nota e a média da turma, o meu desvio é menos 1. Então, meu desvio absoluto é de 1. Bem, e por fim, desvio médio absoluto consiste em fazer a média dos desvios médios. Mas calma, a gente vai ver um exemplo para que a gente possa calcular, né, o desvio absoluto e desvio médio absoluto. Então, imagina um conjunto de dados, 4, 8, 12, 15, 20 e 25. Então, nós temos esses valores. Primeira coisa, fazer a média desses valores. Como é que eu faço? Eu somo todos eles e divido pela quantidade de valores que eu tenho. Nesse caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Então, vai ser a soma dos valores dividido por 6. Nesse caso aqui, deu 14. Então, agora vamos calcular o desvio absoluto e o desvio médio absoluto. Calcular o desvio, eu pego cada um desses do meu dado, né, e subtraio da média. A média deu 14. Então, aqui, por dado 4, o desvio vai ser o quê? Vai ser o próprio 4 menos 14, totalizando um desvio de menos 10. Por dado 8, vai ser 8 menos 14, totalizando menos 6. E assim sucessivamente para calcular todos os desvios. Como eu falei, desvio absoluto nada mais é do que o positivo do desvio, né? Então, aqui, se o desvio deu menos 10, o desvio absoluto dá 10. Se o desvio deu menos 6, o desvio dá 6. Se o desvio deu 11, o desvio absoluto vai continuar dando 11. E o que é o desvio médio absoluto? Consiste em fazer a média aritmética entre os desvios absolutos. No nosso caso aqui deu 6. Recomendo para treinar fazer essa conta na mão e verificar se dá 6 mesmo. Se não der 6, se o monitor tiver cometido um erro, vocês podem levar na monitoria que a gente faz a correção. Bem, avançando. Outra medida de dispersão é a variância. Variância indica o afastamento dos elementos de uma amostra de números em relação à média. Como é que calcula a variância? A variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios e é denotada por S quadrado ou sigma quadrado. Então, variância aqui, que a gente pode chamar de S quadrado, né, vai ser a média do quadrado do desvio. Os desvios, como eu falei, é a distância, né, de cada elemento em relação à média. Então, x1 menos a média, x2 menos a média. Vou levar cada um desses desvios ao quadrado, somá-los e dividir pela quantidade de dados que eu tenho. No nosso exemplo aqui, vou até botar aqui no cantinho os nossos dados. O que a gente vai fazer? A gente vai levar os desvios aos quadrados. Então, vai ser 10 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Ou seja, estou levando os desvios ao quadrado, somando eles. E dividindo pela quantidade de dados que eu tenho. No nosso caso, continua sendo 6. Isso vai dar 298 dividido por 6, que dá aproximadamente 49,67. De novo, pessoal, recomendo fazer esses cálculos na mão para treinar também. Sempre fazer conta nesse momento é muito bom, porque a gente precisa ser rápido na hora da prova. Bem, por fim, para finalizar nossa aula, vamos entender o que é o desvio padrão. Desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, para descobrir o desvio padrão, que pode ser denotado tanto por S quanto por sigma, a gente basta tirar a raiz quadrada da variância. No nosso exemplo, a variância deu 49,67. Então, o desvio padrão vai ser a raiz desse número, que dá aproximadamente 7,05. Aqui, como nós trabalhamos valores que foram criados para a explicação, caiu em raízes de números que não deram para fatorar muito bem. Mas fiquem tranquilos, na prova do Enem, vão cair números que vão dar para fatorar, para fazer os cálculos no horário da prova.
Então, de novo, é sempre bom estar praticando essas continhas para ter agilidade e ganhar tempo na prova. Bem, pessoal, agradeço a atenção de todos. Não esqueçam de utilizar a apostila, o material que foi preparado com muito carinho. Resolver os exercícios que estão propostos lá. Anotem as dúvidas. Não hesitem em entrar em contato, em mandar mensagem para sanar dúvida, se for com dúvida no exercício. E é isso, pessoal. Até a próxima.